Amém, queridos. Glória a Deus. Eu já vou pedir para que vocês possam abrir a sua Bíblia no texto base desse tema, a fé que necessito, em Lucas 18. Nós vamos ler do 1 ao 8º versículo. Lucas, capítulo 18. Vou precisar depois da ajuda da mídia aí de vez em quando com as palavras. Amém. Lucas, capítulo 18. Amém. Vamos ler. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temam a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte a mim e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Pergunta para teu irmão aí do lado. Pergunta para ele assim: quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai encontrar fé em você? O tema é a fé que necessito. O tema da nossa palavra de hoje. Lucas, quando escreve essa parte, né, nesse capítulo 18, ele já começa dizendo: e disse-lhes o Senhor, contou-lhes, na verdade, uma parábola a respeito do dever de orar sempre e nunca desfalecer, ou nunca desanimar, né? A princípio, essa passagem ela fala de oração. Ela fala de oração. O Senhor, Ele está preocupado com os seus discípulos e aquelas pessoas, aqueles ouvintes que naquele momento estavam ali perto dele, a respeito do dever de orar sempre e nunca desanimar. E orar, queridos, orar é algo tão imprescindível e tão necessário que, assim como o respirar é para todo ser que vive, assim é a oração para o crente. Amém? Assim como o ar que nós respiramos é necessário para todo ser que tem fôlego de vida, assim é a oração para o crente. Não existe crente sem oração. Leonardo Ravenhill, ele falou o seguinte: o crente que não ora, ele já desviou, ou pelo menos já está desviando. Esse o crente que não ora está desviando. Porque a oração, ela é fundamental. Quando alguém é identificado como crente, as pessoas logo, elas ligam: essa pessoa é uma pessoa que ora, é uma pessoa que fala com Deus. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, eu tenho certeza que sim. Mas às vezes no meio de algumas pessoas, trabalho, faculdade, escola, vizinho,
Às vezes está passando uma situação difícil, ele lembra logo de você, que aquele ali é crente. Vou pedir para orar por mim. Porque a oração é fundamental. Mas não é porque a oração é uma instituição criada por Deus. Não, porque a oração é aquilo que liga você com o Senhor. A oração é o ato de falar com Deus. Então não existe viver crente sem oração. E quando ele fala aqui em oração, eu achei maravilhoso, porque o Senhor, é comum entre os judeus, eles queriam passar algum ensinamento, algum conhecimento a respeito de uma palavra, de um princípio, eles sempre usavam a alegoria das parábolas. Sempre usava esse método alegórico das palavras para passar um ensinamento. E o Senhor, ele foi perfeito, porque ele faz tudo perfeito. Ele mostra aqui nessa parábola as duas figuras, dois personagens, uma viúva e um juiz. E gente, não tinha coisa mais perfeita para falar de alguém que clama, que pede, do que essa personagem de uma viúva. Porque quando a gente vai na Bíblia, quando você procura na Bíblia, aquilo que fala sobre viúva, viúva é a imagem de alguém extremamente necessitada e que está em total desamparo. Se você for na Bíblia e for olhar algum momento, algum versículo, alguma passagem que cita uma viúva, sempre vai aparecer uma mulher extremamente necessitada, uma mulher muito desamparada. Não é em vão que sempre o Senhor volta e meia estava repreendendo, exortando o povo de Israel para que não desamparassem as viúvas. O Senhor estava sempre orientando, exortando Israel, dizendo: olha, não desampare os estrangeiros, não desampare os órfãos e não desampare as viúvas. Não é como hoje, que talvez uma viúva ela tem uma pensão do marido. Não. Naquele tempo não, era complicado. Viúva perdeu o marido, ela estava desamparada, ela precisava de ajuda. E por que eu digo que a imagem, a figura da viúva, ela foi perfeita quando o Senhor usou essa parábola? Porque assim deve ser aquele que se chega ao Senhor. Alguém que entende que é extremamente necessitado, extremamente desamparado de alma e que precisa de Deus. Amém? Assim como uma viúva, como a imagem de uma viúva, como a figura de uma viúva, nós devemos ser essas pessoas diante de Deus que entende, que tem consciência que é extremamente necessitado e sem Deus é um total desamparado, desamparada. Nós que nos achegamos a Deus devemos ter esse entendimento. A nossa oração tem que ser como a oração do salmista no Salmo 42, que disse: assim como as costas bramam pelas águas, assim a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando me apresentarei e estarei diante da sua face. Eu tenho sede do Deus vivo. Eu vou pedir para que vocês abram aí a Bíblia de vocês no capítulo 9 de Daniel. Vou pedir a ajuda da mídia para abrir aí em Daniel 9, para você ter uma ideia, uma noção do que é uma oração diante de Deus. Daniel, aqui já no capítulo 9, Daniel já tinha passado por aquela situação em que foi colocado na cova dos leões. Criaram uma situação para derrubar, para pegar Daniel. E Daniel lá na cova dos leões foi exaltado pelo Senhor, ao ponto que aquele rei, quando viu Daniel saindo da cova, vivo e não tinha sido morto pelos leões, disse: olha, a partir de hoje, o Deus de Daniel é o nosso Deus. E quem estiver ultrajando o Deus de Daniel será destruído. Tamanho foi o testemunho daquilo que Deus fez através de Daniel.
Mas aqui no capítulo 9, eu vou ler aqui alguns versículos. Diz o seguinte: no ano 1º de Dário, filho de Assuero, na nação dos Medos, e qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros do números de anos, de que falou o Senhor através do profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Olha só, Daniel estava lá, lendo as escrituras, e viu que o Senhor, quando falava, quando o povo ainda não estava cativo na Babilônia, falou através do profeta Jeremias, que seriam 70 anos o tempo que o povo ficaria cativo. E quando Daniel viu isso, ele disse: eu vou falar com o Senhor. Veja a oração de Daniel, a partir do versículo 3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogos. Queridos, quem roga é quem clama por benevolência. Quem roga é quem clama por piedade, por misericórdia. E jejum, e pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei, olha só, e confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Olha só o justo Daniel. O justo Daniel, ele não chegou, sabe, porque tem gente por aí, porque o Senhor disse que eram 70 anos o tempo que o povo ia passar. Não mais do que isso, 70 anos. Isso é uma promessa, amém? Era uma promessa. O povo ia passar pelo cativeiro, mas era uma promessa, não passava de 70 anos. Eram 70 anos. Mas o fato de ter sido uma promessa que havia um tempo para passar, não significa que Daniel chegou e pegou na gola de Deus: ei, é 70 anos, viu? O Senhor disse, o Senhor não mente. Não. Ele podia dizer: eu sou justo, eu sou santo, eu jejuo, eu oro. Não, ele disse: eu confessei. Sabe o que Daniel entendeu? O pecado dos meus pais também são meus, porque eu faço parte desse povo. Eu lembrei de Isaías, que disse: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele não se mostrou inocente diante de Deus. Isso, eu também faço parte desse povo. Eu aprendi com Daniel. Quando eu vou orar pelo Brasil, eu digo: Senhor, nós pecamos contra Ti. Eu não digo: esse povo pecou contra Ti. Não, eu digo: nós pecamos contra Ti. Nós fizemos a imagem desse país ser um país de prostituição. Nós fizemos a imagem lá fora que esse país era o país do carnaval. Nós fizemos essa imagem lá fora que esse país idolatra um Deus chamado futebol. Nós, Senhor, pecamos. Nos perdoa. Eu peço misericórdia e me incluo entre os brasileiros, porque eu faço parte dessa nação. Continuando, Daniel, ele disse, a partir do versículo 7: a Ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto. Como se vê neste dia aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e todo Israel, aos de perto e também os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa da sua prevaricação, com o que prevaricam contra Ti.
Eu vou passar agora para o versículo 18 para a gente encurtar, porque é longa essa oração de Daniel. Quando você tiver a oportunidade, leia, aprenda o que é orar e o que é se humilhar diante de Deus em oração. No versículo 18 ele diz bem assim, a partir do versículo 17. A partir do versículo 17 ele diz: agora pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faz resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, e abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, não, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chama pelo teu nome. Daniel se humilha, confessa os seus pecados e diz: Senhor, faz justiça, não fiado na nossa justiça, porque ele compreendia que a justiça do homem não passa de trapo de imundícia, mas ele diz: mas segundo as tuas misericórdias, por amor do teu nome, nos socorre. Essa é a forma que aquele que vai orar ao Senhor se apresenta. Mas, queridos, aqui tem outro personagem, que é o personagem do juiz. E aqui nessa parábola fala que o juiz é iníquo, ou seja, é injusto. Ele não teme a Deus nem aos homens. E quando a gente pensa nessa figura desse juiz, qual é a maior representatividade de alguém que não respeita a Deus, que não teme a Deus, muito menos aos homens? Qual é o maior representante de alguém que não teme a Deus, nem teme aos homens? Satanás. Eu vejo aqui nesse juiz iníquo, em parte, a representatividade do próprio Satanás, resistindo às orações daquele que busca a Deus. E o diabo resiste às orações? Como é isso? Existe. Ele resiste. Aqui mesmo no capítulo 10 de Daniel, eu não vou ler, mas a palavra do Senhor diz que Daniel, ele foi jejuar, ele triste, depois daquela oração ele foi jejuar. E o famoso jejum de Daniel, que foram 3 semanas, aqueles 21 dias de Daniel, em que ele jejua das comidas, né, do palácio do rei. E a palavra do Senhor diz que depois dos 21 dias, um anjo vem até Daniel, se apresenta a Daniel e diz: Daniel, desde o início nós temos contemplado a tua oração, porém, quando eu vi a ti, o príncipe da Pérsia me resistiu, a ponto que o varão Miguel teve que vir para me ajudar, para que eu pudesse chegar até a ti. Quem era esse príncipe da Pérsia? Era um principado que agia naquela região, querido. Era um daqueles príncipes daquele principado que agia naquela região, resistindo para que o anjo não chegasse até Daniel. E não é diferente conosco. O diabo, ele vai resistir a você. Quantas vezes você tentou orar e não conseguia se concentrar? Quantas vezes você tentou falar com Deus e não conseguia? E você percebia que não conseguia falar com Deus? Muitas vezes eu tive lutas para conseguir começar a orar. Lutas que demoraram 20, 30 minutos só para começar a orar. Porque o diabo, ele resiste, querido. Ele fica ali para que você não consiga alcançar o trono. Para que você não consiga adentrar a sala do trono. Outra coisa também que eu vejo nesse juiz é o próprio homem.
O homem que não teme a Deus e não teme os próprios homens. Essa é a representatividade da própria carnalidade humana. Porque muitas vezes as nossas orações não avançam por conta da nossa própria carnalidade. Aquela carnalidade que diz: Deus não me ouviu, eu não vou orar mais. Aquela carnalidade que diz: já orei, eu não vou insistir mais não com Deus não sobre isso. Aquela carnalidade que tem mais tempo para o Netflix do que para horas de oração. A carnalidade que põe em primeiro lugar muitas outras coisas e muitas outras pessoas em detrimento da busca da presença de Deus. A oração, queridos, é imprescindível. É necessário. Nós vamos ter que nos apresentar diante de Deus justamente sim, sempre com esse coração de quem necessita e de quem sente sempre um desamparo espiritual. Como o Senhor Jesus disse lá em Mateus 5, quando disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles serão chamados filhos de Deus. Esse pobre de espírito, um teólogo chamado Martin Lloyd-Jones diz que esse pobre de espírito é aquele homem, aquela mulher que tem consciência da sua carência espiritual. É aquele homem, aquela mulher que tem consciência de quanto necessitado é de Deus e que sem Deus ele não é nada. E sem Deus ela não é nada. Não pode nada. Não é nada. Mas é interessante que quando a gente continua nessa passagem de Lucas 18, ele continua falando. Depois, quando ele encerra essa parábola, ele faz uma pergunta, que foi a pergunta que eu fiz a vocês logo no início. Lá no versículo 7 ele diz: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa Ele fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Quando eu li essa parte, eu dizia: nossa, Deus começou o Senhor começou a falar, falando de oração, e de repente muda para fé. Eu ficava confuso com essa passagem. Eu disse: olha, Deus estava falando de um tema, oração, em perseverar em oração, não desfalecer em relação à oração. Mas de repente ele agora muda para escatologia, porque ele diz assim: quando eu voltar na segunda vinda, será que eu vou encontrar fé? Mudou para fé, mudou para escatologia. Eu não entendia, queridos. Eu não entendia muito. Eu também não procurava saber, assim, com alguém que soubesse mais. Mas às vezes a gente é daquele tipo de pessoa que não entende, a gente pula, né, Flávio? Eu vou pular isso aqui porque eu não entendi muito, né, gente? Tá difícil. Eu procuro os universitários, né? Agora os universitários certos, sabe? Os universitários certos, né? Tipo assim, pastor Manassés, né? Kleber, Juliano. Eu não entendia, queridos, quando eu vi isso aqui, porque o Senhor está falando agora de fé e falando mais de uma forma escatológica, né? Quando eu voltar, vou encontrar fé na terra? Queridos, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Tudo dentro do contexto. Ele estava falando de oração, sim, mas ele estava falando assim: perseverar em oração e nunca desistir. Querido, oração é importante, é fundamental. A gente já falou aqui que sem oração não existe crente. Não existe crente sem oração. Mas qual é a substância que sustenta uma oração? Qual é a substância que move o homem e a mulher a buscar Deus em oração? Essa substância, querido, é a própria fé. É a fé que nos move a buscar a Deus mais e mais. É a fé que nos move a insistir com Deus. É a fé que mesmo quando Deus parece tardio para conosco, nos faz insistir, porque sabe, confia naquele que prometeu.
É a fé é essa substância. Sem a fé não existe oração, queridos. Porque é a fé que move o seu coração a insistir. Eita, Deus não mudou isso hoje, mas eu vou insistir de novo amanhã. Eu não vi isso hoje, mas eu vou lutar para ver amanhã. A fé é essa substância que sem ela não existe a sua oração. A sua oração vai minguar, sem a fé a sua oração morre. É por isso que tem tudo a ver quando ele falou em fé. Só que ele faz uma pergunta: quando eu voltar, eu vou encontrar fé na terra? Eu vou encontrar um povo que está insistindo. Eu vou encontrar um povo que está confiando no meu nome. Eu vou encontrar um povo que está me esperando. Porque esperar, confiar, crer é sinal de fé, queridos. Isso foi só uma introdução para a gente entrar dentro do tema. A fé que eu necessito. E para entender sobre fé, é necessário pelo menos duas coisas. A gente tem que saber que fé não é algo abstrato, nem é algo abstrato a fé. Porque às vezes a gente pensa na fé como se fosse algo que não fosse real. Não, a fé é real. Fé é real. Não é alguma coisa abstrata. A fé é real. Lá em Romanos, Paulo escreveu na carta aos Romanos. Ele disse: a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé, ela inicia no seu coração quando você ouve a palavra de Deus. É a palavra de Deus que fomenta, move você em fé. Então não existe fé sem a palavra de Deus. Fé sem a palavra de Deus não é fé. É qualquer outra coisa menos fé. Fé sem a palavra de Deus é fanatismo. E tem muitos fanáticos, viu, em igrejas, viu? Muitos fanáticos que não conhecem a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir aquilo que o meu Deus falou. A fé é real, queridos. Não é um salto no escuro, não. Ah, eu creio em Deus. Por quê? Porque eu creio. Não, porque a palavra de Deus me fala assim. É por isso que eu tenho fé. A fé é real. E a fé é real e ela deve ser vivida. Ela não é só algo que eu creio e tenho certeza que existe, mas também eu vivo por ela. Porque o profeta Abacuque diz bem assim: o meu justo viverá pela fé. Ou seja, a fé não é somente real, ela é real para ser vivida. A fé é uma realidade a ser vivida. Se quiser anotar, anota aí. A fé é uma realidade para ser vivida. A fé é a realidade da palavra de Deus. E eu vivendo em obediência a essa palavra. É viver pela fé. Essa é a primeira coisa que você precisa saber sobre fé. Mas qual é a fé que eu necessito? Quando eu estava meditando nessa palavra, o Senhor me trouxe algumas coisas, o Espírito Santo me trouxe algumas coisas que eu elenquei aqui como a fé que eu necessito. Queridos, tem muita coisa, mas eu elenquei pelo menos algumas, que foi aquela que o Espírito Santo me trouxe ao coração. E a primeira coisa dela é, vamos abrir aí Mateus, coloca aí, Mateus 25. Eu vou ler do 14 ao 21. Mateus 25, a partir do versículo 14. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens.
E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade. E esse senhor se ausentou logo para longe, bem longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma maneira, o que recebeu 2, granjeou mais 2. Mas o que recebera 1, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos, fez conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que engranjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Eu não vou insistir, não vou continuar, mas a gente já sabe. O segundo disse: olha, ganhei mais 2. E o senhor disse: bom servo, fiel. Mas o terceiro, aquele senhor o repreendeu. Com essa passagem eu aprendo uma coisa: que a fé que eu necessito não será ociosa, mas atuante e poderosa. Veja que o Senhor usou uma parábola para falar justamente sobre a sua volta. Mas ele disse: olha, eu deixei talentos. E isso aqui é para a igreja. Eu deixei talentos. Isso mostra que a nossa fé, a fé que eu necessito, não será ociosa, mas atuante e poderosa. Ou seja, como igreja, quando o meu Senhor voltar, a minha fé tem que ser o suficiente para que Ele veja um Júnior que está atuando de forma poderosa, conforme as Escrituras, conforme a sua palavra foi deixada para a minha vida. Porque, querido, como igreja, Ele deixou para mim que eu sou o sacerdócio real. Como igreja, Ele deixou para mim uma promessa: que de mim fluiria rios de vida que transbordaria para a vida eterna. Como igreja, Ele disse para mim: você vai, aquilo que você desligar na terra será desligado no céu, aquilo que você ligar, Júnior, na terra será ligado no céu. Isso não é poderoso, queridos? Amém? Como igreja, Ele disse para mim: olha, você pisará toda a obra do diabo, e quando beber alguma coisa mortífera não vai lhe causar dano algum. Como igreja, Ele disse: olha, você expulsará demônios, colocará a mão sobre os enfermos, eles serão curados. A fé que eu necessito é a fé que o meu Senhor, quando eu voltar, vai encontrar um Júnior que atuou de forma poderosa, não porque ele é bom, mas porque existia uma promessa sobre todos aqueles que são filhos de Deus. Essa promessa não foi para alguns, mas foram para todos aqueles que creem. Está escrito lá em Marcos, não é assim que está escrito, Juliano? Aos que creem em meu nome, expulsarão demônios, colocarão mãos sobre os enfermos e serão curados. Pois sobre todos aqueles que creem. A fé que eu necessito tem que entender o quão gracioso e quão maravilhoso é ser igreja, e quão poderoso, queridos, é maravilhoso ser igreja. A igreja é algo maravilhoso. Não é em vão que o Senhor disse que a igreja, que nós somos a luz do mundo. A luz do mundo brilha no meio da escuridão. Ele disse: você é sal da terra. O sal, ele é tão precioso. O sal, ele dá o sabor no alimento. Você pode pegar qualquer alimento aí sem sal, né? Aquela picanhazinha, né? Assim, é só uma carne assada sem sal. Agora bota o salzinho, o negócio de repente fica maravilhoso. Até a gordura, que não é bom a gente estar comendo muito, fica algo terrível, terrivelmente bom. Você entende que ser sal
da terra é algo terrivelmente bom e terrivelmente poderoso. Eu necessito, a fé que eu necessito não pode ser ociosa, mas é atuante e poderosa. A fé que necessito. Vamos abrir aí em Hebreus capítulo 10. Jonas, por favor, Jonas. Eita, perdão, Jordan. Abre. Abre aí Hebreus 10, 25. Espero que quando ele voltar, ele lembre do seu nome, Jordan. Hebreus 10, 25 diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes de admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quando vedes que está se aproximando aquele dia. Né? A minha versão é Almeida Revista e Corrigida, é um pouco mais complicada, mas ele diz: não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes que nós venhamos a demonstrar uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se aproxima aquele dia. A fé que necessito vive em unidade. O Senhor me ensina que, quando eu falo a fé que necessito, foi a forma de como... Porque eu falo sobre mim. Eu não sei se você talvez não precise dessa fé que eu preciso. Eu me incluo aqui, eu necessito. A fé que eu necessito vive em unidade. Veja que o autor de Hebreus, ele diz assim: olha, não deixe de congregar, como muitos estão deixando de congregar, principalmente quando se aproxima o grande dia. A fé que necessito é aquela fé que, quando o meu Senhor Jesus voltar, Ele vai encontrar eu sendo um nele e eu um com os outros. Eu sendo um com Ele e eu sendo um com vocês. Eu vi uma estatística por aí que diz que no Brasil existia mais ou menos 40 milhões de cristãos, 40 milhões de crentes. Mas também tinha 40 milhões de desigrejados. Uns 40 milhões de cristãos que se dizem cristão solitário, que não congrega. Eu fui procurar na internet sobre o termo congregar, e eu achei algo maravilhoso que dizia o seguinte: um dicionário dizia que congregar é unir-se intimamente, é juntar-se, é ligar-se, é misturar-se. Congregar é misturar, é ligar, é unir, é juntar. E é essa fé que eu necessito. Quando vejo que está se aproximando a volta do meu Senhor, é essa fé que eu preciso, que quando Ele encontrar, Ele não vai me ver um Júnior isolado, mas um Júnior unido com a igreja, como membro de um corpo que é dele. Não como um membro amputado. Você não é um acessório. Você é parte do corpo. Essa pulseirinha aqui é um acessório. Eu tiro ela. Eu posso vir com ela ou não. Mas a minha mão não, é parte do corpo. É membro do meu corpo. Eu não posso vir sem ela. Não seja um acessório na igreja. Seja membro dela. Faça parte do corpo. Essa fé que eu necessito é viver em unidade. Eu preciso muito viver mais em unidade com vocês. Eu necessito, é essa fé que eu necessito. Em Mateus 7, do 22 ao 23, se alguém puder abrir, Mateus 7. Do versículo 22 ao 23, diz o seguinte:
Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. A fé que necessito, ela é relacionamento com Deus. Há um termozinho aqui, um verbo, um termozinho, que diz tudo aqui que é necessário para você entender. Que fé é essa que você necessita? Nessa passagem o Senhor fala algo que é imprescindível para mim e para você. Ele diz, ele fala para aquela pessoa que diz: mas eu não curei, eu não fiz milagres, eu não profetizei, em Teu nome eu não expulsei demônios. Ele diz: nunca os conheci. Conhecer. Conhecer é para íntimos. Eu não quero, naquele dia que o meu Senhor, quando chegar, encontre em mim um estranho. Um estranho. Porque numa empresa grande, uma grande empresa aí dessas empresas aí que vende pela internet, né? Tem sempre o presidente. Aí tem lá o funcionário final, que faz as entregas ou que está ali naquela empresa, mas nunca teve um contato com o presidente. Ele sabe quem é o presidente, talvez ele conheça até a história do presidente. Trabalha para aquele presidente da empresa, mas não se conhece, porque é só funcionário e chefe, chefe e funcionário, chefe e patrão, patrão e chefe, ou perdão, funcionário e patrão, patrão e funcionário. Você não tem um patrão, você tem um pai. E pai conhece o filho deve conhecer o pai. Conhecer. A fé que eu necessito, ela é relacionamento com o meu Deus. Eu não posso ter Deus como o meu pai, como um estranho, mas como um velho amigo. Eu não posso ter meu pai que está nos céus como um estranho, mas como um velho amigo. E amigos têm coisas em comum, amém? Não é verdade? Amigos não têm coisas em comum? Pode ter certeza que toda amizade, ela nasce principalmente com afinidades, amém? São aquelas pessoas que se ligam porque têm coisas em comum. E se Deus, Ele diz que quer ser seu amigo, Ele diz assim: olha, não me chame de Senhor. É claro que Ele é Senhor, mas Ele estava falando naquele momento sobre essa intimidade de relacionamento. Ele disse: olha, não me chame mais de Senhor, mas me chame de amigo, porque amigo sabe o que o outro amigo faz. Amigo dá a vida pelo outro. Amigo tem afinidades. Queridos, sejam amigos de Deus. Sejam íntimos de Deus. Para que naquele dia, quando Ele voltar, Ele não vai dizer que não lhe conhece. Pelo contrário, Ele vai dizer: eu te conheço, Juliano. Eu te conheço, Elson. Eu te conheço, meu filho. Eu sei quem é você. Você vê que expulsar demônio, curar enfermo, não significa nada para Deus? É claro que é importante. Mas Ele não troca isso pela amizade com você. Não troca. Aquele estranho para Deus chegou lá e disse: eu curei, eu expulsei, eu fiz, eu desfiz, eu fiz milagres. Mas eu não lhe conheço. Sai daqui. Nem sei quem é você. Porque não tinha intimidade com o Pai. Tem coisa mais frustrante do que a situação dessa pessoa, mas vai ter pessoas que naquele dia vai ter pessoas assim. É claro que o Senhor quer que quando Ele retornar, Ele quer me ver um júnior atuante como igreja, uma igreja poderosa, mas Ele quer que antes de tudo eu seja o filho que Ele conhece,
E filho que conhece é aquele filho que ouve a voz do seu Senhor, do seu Pai e obedece. Que tem relacionamento. Oh, gente, não ignore o Espírito Santo. Todos os dias quando você acordar, chama o Espírito Santo para perto. Quando você sair de casa, diz: Espírito Santo, vai comigo. Quando fechar a porta da sua casa, diz: Espírito Santo, vamos realizar algo hoje. Fala comigo. Eu vou estar atento. Eu tenho muita coisa para fazer, mas eu vou estar atento para ouvir a tua voz. A fé que eu necessito é relacionamento com Deus. Abram em Filipenses capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 3 ao 6. Filipenses 1, do 3 ao 6, diz o seguinte: Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria a oração por vós e todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. A fé que necessito é buscar o padrão que é ser santo como meu Pai é santo. A fé que eu necessito é buscar esse padrão que é ser santo como meu Pai é santo. Veja só aqui que Paulo ele escreve aos Filipenses dizendo: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Cristo Jesus. Quem crê que é salvo, diga amém. Amém. A salvação ela vem de Cristo Jesus. Amém? E todo aquele que é de Cristo é salvo. Quando aquele carcereiro estava querendo se matar, quando viu aquela cena em que foi Pedro, foi Paulo, foi Pedro, não foi que foi Paulo, né? E foi Paulo e Silas, né? Foi liberto. Às vezes eu confundo, né? Paulo tiveram a mesma situação, situações parecidas. E ele quis se matar. Ele disse: olha, Paulo chega para ele e diz: olha, se tu crê, não faça isso contigo. Se tu crê, será salvo tu e tua casa. Então, quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós somos salvos. Mas essa salvação é algo que nós vamos mantendo e fazendo manutenção dela dia após dia. De glória em glória nós somos aperfeiçoados. Todos os dias nós vamos sendo aperfeiçoados. E esse aperfeiçoamento diário se chama santificação. Santificação. E é a fé que eu necessito. A fé que eu necessito é buscar esse padrão, que é ser santo como meu Pai é santo. Porque foi assim que o Senhor Jesus Cristo disse: olha, sede santos como meu Pai é santo. Esse é a fé que eu necessito, de buscar esse padrão, sabendo que a santificação é diária, é de glória em glória. Eu sei, queridos, que muitas vezes nós lutamos, e isso faz parte. O apóstolo Paulo ele falou na carta aos Colossenses, é a carta aos Colossenses ou a carta aos Gálatas? Agora, não, acho que é aos Gálatas, que ele fala sobre a luta do espírito contra a carne.
que o espírito peleja contra a carne contra o espírito. E eu sei, queridos, nós passamos por isso todos os dias. Mas nós não podemos desfalecer, porque desfalecer na fé é justamente se entregar à carne. É deixar a carne vencer. Eu sei, queridos, que muitas vezes, muitos de vocês lutam com lutas que talvez vocês estejam matando um leão por dia. Às vezes há lutas contra a carne que são mais fortes do que nós mesmos, não é verdade? Graças a Deus, como disse para Paulo, se não fosse a graça dele que nos bastasse. Quando nós entendemos que a graça do Senhor nos basta, mesmo naquelas lutas que a gente diz, Senhor, mas... Porque é o seguinte, queridos, o diabo, como nessa figura do juiz iníquo, ele às vezes vem resistir você. E às vezes ele é mal e vem dizer bem assim, olha, você não já viu que você não consegue deixar de fazer isso? Você é assim mesmo. Não vai mudar não. Não caia nessa história de que Deus vai mudar isso. Vai não, é você é assim. Seu pai era assim, seu avô era assim. Porque o diabo ele tenta resistir e convencer você com as mentiras, fazendo com que você não lute pela santificação. Mas, queridos, insistam. João ele disse, olha, queridos, e se nós cairmos, nós temos um advogado que perdoa os nossos pecados. E ele permite que nós nos levantamos mais uma vez e insistamos nesse aperfeiçoamento que é diário. E que nós vamos buscar todos os dias, para que quando o Senhor voltar, porque, queridos, quando o Senhor voltar, Ele não vai encontrar perfeitos. Ele não vai encontrar perfeitos. Quando o Senhor voltar, Ele não vai encontrar uma igreja perfeita. Ele vai buscar uma igreja para aperfeiçoar. Amém? Você entendeu? Quando o Senhor chegar, Ele não vai pegar uma igreja perfeita. Ele vai pegar uma igreja para aperfeiçoá-la. Porque o Senhor naquele dia Ele vai concluir a obra. Amém? Como Ele está aqui, porque Ele vai aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Ele vai aperfeiçoar a obra naquele dia. Porque a palavra do Senhor diz que nem todos morrerão, mas os que morreram primeiro vão ser ressurretos, não é isso? Vão ser ressurretos, e depois nós, aqueles que estiverem vivos, terão seu corpo, vão ser arrebatados e terão seu corpo glorificados. Amém? Esse corpo glorificado é a conclusão da obra, quando Ele vai aperfeiçoar de um modo que não vai haver mais dor, não vai haver mais choro, não vai haver mais tristeza. É o grande dia. É o grande dia. Mas enquanto esse dia não chegar, vai ser uma luta diária de santificação. Talvez a sua luta não é fácil, mas é possível sim vencer e santificar-se. Em Romanos 8, eu vou ler aqui o versículo 18, depois vou ler do 24 ao 25. Diz o seguinte: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. A fé que necessito semeia no que se espera e não no que se vê. A fé que eu necessito semeia no que se espera, não no que se vê. Porque se você vê, como disse Paulo,
deixou de ser esperança. Mas se você não vê, o autor de Hebreus diz algo maravilhoso. Ele diz assim: olha, porque pela fé, nós cremos que o universo foi criado do que é invisível. Pela fé nós cremos que o universo foi criado, ele diz assim, pela fé nós cremos que o universo foi criado pelo poder, pela palavra de Deus. De modo que o que se vê foi criado do que era invisível. Ou seja, quando Deus criou a terra, não existia terra. Ele não criou do que se estava vendo. Foi criado do coração de Deus. Então, a fé é isso, muitas vezes é você esperar, é você semear naquilo que você não está vendo, mas naquilo que você está esperando e crendo no Senhor, amém? Porque esperar, querido, é como disse também Paulo, esperar é esperar com alegria, tendo paciência na tribulação, mas perseverando em oração. A fé que eu necessito semeia no que eu espero e não no que eu vejo. Talvez a realidade que você esteja vivendo agora, em alguma área da sua vida, não seja muito promissora. Não lhe dá muitas esperanças. Mas se você crê num Deus do impossível que pode todas as coisas, num Deus que lhe ouve, que você sabe que não está só. O diabo, ele sempre tenta enganar a gente, sabe como? Dizendo, você está só. Ninguém pode fazer nada por você. Mas a palavra de Deus me diz, lá no Salmo 23, mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, mal nenhum temerei, porque eu sei, Senhor, que Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. O nosso Pai não é um padrasto, é Pai. É você andando no vale, Ele pegado na sua mão, com a sua destra poderosa. É você no deserto e Ele providenciando o pão. Você está vendo, meu filho? Você está vendo alguma padaria aqui? Não, mas tem pão para você. Você está vendo água? Aquela rocha ali seca, sequinha, mas bate nela, sai água. Esse é o Pai. Esse é o Pai que diz assim, está vendo os pássaros? Que nem semeiam, nem fiam. Mas, por acaso, algum deles passam fome? Imagine vocês que valem mais que os pássaros. Deus não tem filhos ansiosos, mas tem filhos que esperam. Esperam no que esperam, não no que vê. Amém? Não andeis ansiosos. Também no Filipenses 3, no versículos 20 e 21, ele diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Oh, queridos, a fé que necessito é entender que nesse mundo eu sou um peregrino. Isso é importante demais. A fé que eu necessito é entender que nessa terra eu sou um peregrino. Olha só que Paulo diz: mas a nossa cidade está nos céus, onde esperamos o Salvador. A sua cidade está no céu, querido. Você quer ver um jeito mais fácil de vencer as coisas daqui da terra e conseguir
se apegar menos às coisas, essas coisas da terra, é você se apegando mais a Deus e buscando mais as coisas que são de Deus. É buscando mais as coisas que são do alto. Quanto mais você alimenta a carne, mais você tende a se apegar aqui a essa terra. A nossa pátria está nos céus. A nossa pátria está nos céus. Amém? A gente tem que viver, Paulo ele diz bem assim, olha, num versículo muito conhecido em Filipenses também, né? Tem aquele versículo muito conhecido. Quem é que não conhece? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Esse é um versículo mais conhecido. Acho que até quem não é crente já ouviu falar. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas as pessoas só se lembram do versículo 13 desse versículo, mas esquecem dos anteriores. Quando Paulo disse, olha, sei viver abatido, sei viver estar bem, sei viver na fartura e sei também viver passando necessidade, porque eu fui instruído em todas as coisas. Sei viver na escassez e sei viver na abundância. Aí ele fala, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Porque Paulo aprendeu, ele também fala numa das cartas aos Coríntios, ele falou o seguinte, olha, vivam como se não possuíssem nada. Comam como se não comessem, vistam como se não vestissem, tenham como se não tivessem. Paulo está dizendo o quê? Olha, não vivam como se tudo que você veste, compra, come, é seu, é nada, não é seu não. A gente não sabe disso, a gente sabe isso de cor salteado, que a gente não leva nada quando a gente morre. Mas, queridos, quantas vezes a gente se apega de uma forma que mata e morre pelo que fica aqui na terra, que a traça vai corroer, a traça vai acabar, o ferrugem vai corroer, que o ladrão vai roubar. Quando Paulo disse que a gente vivesse tendo essas coisas como se não tivesse, era justamente para isso, para que a gente não se apegue a elas, porque, queridos, se a gente se apegar a elas, a gente não vai estar com essa fé que entende que nós somos peregrinos aqui na terra, passageiros, nossa pátria está no céu. Você quer ver um personagem ícone de fé? Se chama Abraão. Cara, esse cara, para mim, tem um dos maiores desafios de fé. Primeiro, de sair de casa para uma terra que ele não sabia onde é que era, deixa a casa de papai lá no conforto, na riqueza, disse, olha, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ouviu a voz de Deus, foi-se embora. Vai fazer isso hoje, muita gente vai te chamar de maluco, principalmente dentro de casa. Talvez você tenha brigado com a sua esposa ou com o seu marido. Só Deus me disse que a gente tem que sair daqui. Você vai para onde? Não sei. A gente bota as malas dentro do carro e vamos sair. Deus vai mostrar. Vamos dizer que você é doido. Mas ele foi. Mas na frente, esse homem recebe uma promessa que vai ser pai. E tudo que ele queria era ser pai. Porque ser pai naquela época, ele era tudo. Tem um herdeiro e ele não tinha. 90 anos. A mulher estéril. Mas ele se torna pai. A promessa veio, Isaac. Só que mais na frente, quando Isaac já é rapazinho, o Senhor chega e diz bem assim, olha, Abraão, hoje tu vai sacrificar e vai ser teu filho. Vai para um monte que eu vou te mostrar também. Aquela mesma conversa, né? Parece que Deus tem um padrão de conversa, né? Eu acho que é para provar aquela pessoa, para provar você. Ele tem um padrão de conversa. Só, eu vou te mostrar um monte que eu vou te mostrar. Vai, leva Isaac que eu vou sacrificar. É outra prova de fé, querido. Isso é prova de fé ao extremo. Abraão foi provado ao extremo. Entregar o filho que ele sonhou, porque Isaac era promessa, milagre e sonho dele. Vai. Esse homem foi provado de fé de uma forma terrível. E ele foi. Amém. Quando Isaac perguntou, pai, e o cordeiro? Se Deus proverá.
Ele estava crendo no que ele esperava, não naquilo que ele estava vendo. Deus proverá, Deus vai prover. Deus vai prover cordeiro. Mas o que é que eu queria falar sobre Abraão? É que Abraão, sabe o que é interessante? Abraão, ele chegou em Canaã, ele andou. Só que a Bíblia diz, sabe o que sobre Abraão? Que Abraão viveu em tendas, como um nômade andando em Canaã. Ele não chegou, cheguei em Canaã, agora na minha terra, agora vou fazer um castelo. Cheguei na terra, não, ele andava como um nômade, com tendas, porque ele sabia que tinha algo maior. Ele chegou naquele lugar, mas tem algo maior. A minha pátria está nos céus. Deus pode realizar muitas coisas na sua vida, mas, querida, aqui na terra, o que está preparado para você no céu é muito, muito maior. E por fim, para a gente encerrar, Apocalipse 22:20 diz o seguinte: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A fé que eu necessito anseia a volta de Cristo. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, do 11 ao 12, ele diz: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Olha a pergunta. Essa ministração começou com uma pergunta e encerra com outra. Agora Pedro fazendo uma pergunta na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 11. Visto que tudo será assim desfeito, visto que a gente sabe que um dia tudo aqui, isso aqui vai se acabar. A gente sabe que isso aqui vai se acabar. Que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Que fé que você necessita? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Vou parar aí. Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vida. Como é, Júnior, apressando a vinda do Senhor? Olha, nós temos esse poder de apressar a vinda do Senhor. Como é isso? A fé que eu necessito não somente anseia pela volta de Cristo, mas também apressa a vinda dele. A palavra do Senhor nos diz que nos últimos dias o Senhor disse: olha, vai vir terremotos, maremotos, guerras, pestes, fomes, todas essas coisas são necessárias que aconteçam e elas são o princípio das dores, mas não é o fim. Mas mais lá na frente ele diz assim: mas quando o evangelho de Deus, do reino, for pregado em todos os lugares, então sim, virá o fim. Duas coisas importantes que nós precisamos ter como fé, para encerrar. A fé que necessita anseia pela volta do Senhor Jesus Cristo. Você tem ansiado pela volta dele? Ou os planos que você tem para essa terra são mais importantes, do tipo dizer: não, Senhor, eu tenho que casar ainda. Não, eu tenho que ter filhos. Não, eu tenho que concluir a minha faculdade. Não, eu tenho ainda que fazer aquela viagem. Não, eu tenho ainda algumas coisas. Queridos, nós temos sonhos, é verdade. E não deixem de sonhar, amém? Porque uma coisa que o Senhor Jesus Cristo não vai aceitar é quando Ele voltar a encontrar vocês dizendo: não, já que tudo vai acabar mesmo, não vou fazer mais nada. Não existe isso. Não existe isso. A Bíblia diz que quando chegou o dia que veio o dilúvio, antes Noé estava trabalhando na arca. Concluiu, colocou os animais. Quando o Senhor disse: hoje Noé entra, ele entrou. Mas antes Noé estava fora da arca. Ele só entrou na arca no dia. Isso significa
que nós devemos estar atuando até aquele dia. Quando aquele dia chegasse, pronto. Ora vem, Senhor Jesus. Agora sim. Maranata. Mas se preparando para entrar na arca. Se preparando para entrar na arca. Ansiando pela volta de Cristo. Senhor, eu estou aqui. Eu estou estudando. Senhor, eu estou trabalhando. Senhor, eu tenho uns projetos aqui. Mas eu estou ligado no céu. Eu estou ligado no céu. Eu sei que meu lugar é no céu. Mas aqui, tudo que eu fizer... Querido, é tão prático isso. A palavra do Senhor diz bem assim, quer bebeis, quer comeis, quer fazer qualquer coisa, faz para a glória de Deus, faz como se estivesse fazendo para o Senhor. Ou seja, se eu estou fazendo para o Senhor, eu vou fazer o quê? O melhor. Então, se eu for estudar, eu vou estudar para fazer o melhor. Se eu vou trabalhar para fazer o melhor. Continua, mas sabendo que é para o Senhor. Se você colocar no seu coração que você está fazendo para o Senhor, então a sua ansiedade, o seu coração não vai estar aqui na terra, vai estar, estou fazendo para o meu Senhor, estou fazendo para o meu Senhor. Porque quando chegar naquele dia, o tesouro que eu guardei no céu, o depósito que eu estou fazendo no céu, o galardão. Mas não pensando nisso, é claro, mas principalmente no Senhor. Fazendo sempre a obra do Senhor. Cumprindo aquilo que Ele lhe pede. E aí sim você vai estar apressando a sua volta. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? A fé que nós necessitamos é a fé que quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar, vai encontrar você sendo, para resumir tudo isso aqui, agindo como um filho e como uma filha amada. E quando que Ele vai dizer, assim como Ele disse para o Senhor Jesus Cristo, eu sonho em ouvir do meu Senhor, da mesma forma como o Senhor Jesus Cristo falou, ou como o Pai falou para o Senhor Jesus Cristo, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me alegro. Essa deve ser a fé que você necessita. Reflitam nessa palavra, reflitam sobre fé. Qual é a fé que você está vivendo? Porque essa palavra diz, a fé que eu necessito, ela é importante porque ela também vai julgar em nós qual é a fé que eu estou tendo. Será que a fé que eu estou tendo é a fé que eu necessito ter? Ou é uma fé errada? Porque tem pessoas buscando uma fé errada. A fé que confia em tudo que está aqui. A fé que resume tudo aqui. A fé que busca me satisfazer. A fé que busca realizar os meus desejos. Mas qual é a fé que eu necessito? Feche os seus olhos, vamos orar. Apresente o seu coração ao Senhor. E seja sincero diante dEle. Olha, Deus, Ele conhece bem o seu coração. Ele conhece. E a palavra de Deus, ela é maravilhosa porque ela discerne as intenções do coração. Eu não sei qual é a intenção do seu coração, mas o Pai sabe. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Ela nos exorta a ter a fé necessária para que quando o Senhor voltar, o Senhor nos encontrar assim, leais ao Senhor, fiéis, pessoas que têm uma fé de fidelidade ao Senhor, uma fé que tem compromisso com o Senhor, uma fé de quem sabe que pertence ao reino de Deus, uma fé de quem age como filho de Deus, uma fé que sabe que é sacerdote real de Deus, ou Senhor, uma fé que entende que faz parte da família de Deus, uma fé, Senhor, que não se deixa abalar pelas circunstâncias do mundo, mas segue buscando no Senhor
dentro de Sua palavra, porque sabe que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a Tua palavra, Senhor. Ela que nos faz firmes e firma os nossos pés nessa rocha inabalável que é o Senhor. E a gente não vai se enganar com qualquer vento de doutrina, nem com qualquer mentira, que até venha da boca do diabo como coisa bonita, mas a gente vai se fiar na Tua palavra, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Oh Pai, firma os nossos corações na Tua palavra, e aí sim não seremos abalados, mas viveremos a fé necessária. Amém? Eu não sei se